Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Professor Diego Galvão aqui. A gente vai estar falando hoje, né? Finalizando teoria geral das provas. A gente vai falar hoje sobre a prova ilícita por derivação. Perfeito? Um ponto importante, bem legal. A gente vai começar a falar agora. Nós já vimos provas ilícitas, né? Aula passada, aonde que nós vemos ali que é gênero. E dentro desse gênero nós temos duas espécies, que são as provas ilícitas e as provas ilegítimas. E as provas ilegítimas, elas podem ter nulidade absoluta e nulidade relativa. Fechou? A prova ilícita, né, por derivação, o que acontece? É a conhecidíssima teoria dos frutos da árvore envenenada, né, que está disposto ali no artigo 157. Parágrafo primeiro que a gente pode visualizar, né, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, ou seja, as provas ilícitas são inadmissíveis, né, e as provas que derivam delas, que a gente já vai explicar melhor daqui a pouquinho, ou seja, que são originárias dessas provas ilícitas, também são inadmissíveis, perfeito? Então, o que que é prova ilícita por derivação, professor? Eu trouxe até dois conceitos aqui para vocês. Um é aquela prova que por si mesma é ilícita, né? Porque a produção dela foi ilícita, foi tudo certo, mas o que originou o que originou essa prova, se baseia numa prova ilícita, tá bom? Conceito 2 são os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento posterior, depois, né, encontra-se afetados pelo vício da ilicitude originária, ou seja, da ilicitude da prova que gerou elas, entendeu? Da primeira prova, onde que gerou essas outras provas que a eles se transmite, contaminando-se por efeito de repercussão casual. Pessoal, primeira coisa, tá? A teoria dos frutos da árvore envenenada, essa teoria se originou na Suprema Corte Americana, tá? Com o nome Fruits of the Poisonous Tree, através do caso Silverthorne Lumber CO, né, versus US de 1920. Essa teoria, ela alcançou seu ápice, ela teve assim mais abrangência, né, e teve um pouco mais de reflexo no meio jurídico com o julgamento Miranda versus Arizona em 1966. E aqui no Brasil, o STF adotou essa teoria em 1996, tá bom? Onde que ele começou, ele foi favorável ao posicionamento dessa teoria das árvores, da teoria dos frutos da árvore envenenada, né, aqui no Brasil. E literalmente, teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, a árvore em si está envenenada e seus frutos, por mais que podem ser produzidos de forma adequada, eles também, certo, eles é, também é transmitido para esses frutos esse veneno, tá? Então, seja essas provas ilícitas, que foram a princípio produzidas ilicitamente, né? Elas geram provas lícitas, mas que a origem delas é ilícita e por isso elas não são admitidas, tá bom? Olha, eu trouxe alguns julgados aqui, ó, bem legal. Olha esse julgado desse ano, tá? Ele foi publicado, esse julgado aqui, no dia 7/8/2020 agora. Achei super interessante. Apelação criminal, né? Pá. De acordo com o artigo 5º, né, inciso 11 da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Ponto. Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso no domicílio do réu, configura, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio.
a impor o acolhimento da preliminar da nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do apelante, tá? Então aqui a gente consegue visualizar o que, gente? Tráfico de drogas, tá? Não tinha elementos ali, não foi dentro do que das provas produzidas ali, do que foi produzido, não tinha elementos, não se constatou elementos suficientes para falar que os policiais poderiam ter entrado na residência do réu, porque não era situação de flagrante delito, tá? Pelo que foi produzido ali nos autos. Não teve consentimento do morador, tá? Não era uma situação de desastre, um caso de desastre ou de prestar socorro, não era. E durante o dia, né, se ocorresse durante o dia, não tinha também nenhuma determinação judicial. Então aqui foi uma situação que, diante disso, a entrada dos policiais ali foi, né, foi um ato ilícito, entendeu? Então aquela prova ali que eles buscaram foi ilícita e tudo mais que decorreu dela também, né, eles entenderam como não poderia ser utilizado. Um exemplo disso, entraram lá, pegaram, entraram de forma ilegal na residência do acusado, né, e localizaram uma arma de fogo, tá? Localizaram uma arma de fogo. E ele, no interrogatório dele, diante da apreensão da arma de fogo, ele resolveu confessar: olha, já que vocês localizaram a arma de fogo na minha casa, né? Ele resolve, ele confessa. Então vocês estão vendo? O laudo pericial da arma, entendeu? O laudo pericial da arma, tudo que foi, né? Relacionar todas as outras provas que foram produzidas a partir dessa prova aqui, dessa violação, todas elas são também, né, provas ilícitas, perfeito? Por mais que a produção do o interrogatório foi adequado, seguindo exatamente a legislação, mas foi decorrente da apreensão ilícita da polícia. O laudo pericial da arma também, por mais que ele foi produzido corretamente, licitamente, mas a origem dele só ocorreu, você só conseguiu aquela arma por causa da apreensão ilegal, tá bom? Então aqui a gente consegue visualizar essa teoria, inclusive aqui ó, no nosso Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso, certo? Onde que o desembargador Gilberto Giraldelli, aqui da Terceira Câmara Criminal, né, ele julgou dessa forma. Então, bem interessante mesmo, é uma teoria que é muito utilizada, muito visualizada, tá? Principalmente nas situações de tráfico de drogas, tá? Pela peculiaridade do crime. E e eu achei muito legal isso porque é um julgado super recente. Quem quiser pode pesquisar lá no site do TJ, na aba de jurisprudências, né? Você pode ler todo o julgado lá, muito interessante mesmo, né? Eu estava pesquisando e eu consegui achar isso super recente, né? Mês 8, 2 meses atrás. Então, show de bola, pessoal. Então, aqui é um pouquinho, né, da demonstração com relação a que os nossos tribunais vêm sim aplicando a teoria, né, dos frutos da árvore envenenada. Outro julgado também que eu achei bem interessante, de 2019, já é do estado de Minas Gerais, que dispõe assim, ó, em que pese eventual boa-fé dos policiais, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão do domicílio. Aqui novamente, mesma situação, tráfico de drogas, entrada em domicílio do réu. Assim, como decorrência da doutrina dos frutos da árvore envenenada ou venenosa, visto que decorre da Fruits of the Poisonous Tree Doctrine, doutrina, né, de origem norte-americana, consagrada, né, no artigo 5º da Constituição Federal, é nula a prova derivada de conduta ilícita, tá? No caso que a apreensão após a invasão desautorizada do domicílio do recorrido de porções variadas de drogas, pois evidente o nexo causal entre uma conduta e outra, ou seja, entre a invasão de domicílio
permeada de ilicitude e apreensão de drogas. Então vocês estão vendo, essa pessoa aqui, ela foi condenada por quê? Porque conseguiu-se apreender drogas na residência dela, mas a entrada no domicílio dela foi totalmente ilegal, tá bom? Era uma prova ilícita. Então, a apreensão da droga foi eivada, né, por esse vício, né, por esse veneno da prova original, que foi a entrada no domicílio. Perfeito, pessoal? Então, aqui a gente consegue visualizar o quê? Violação de direito material, que aqui no caso, direito constitucional. Então, show de bola também esse jogado, ele é mais completo, né, mais detalhado com relação ao caso concreto. Eu acho que a gente consegue visualizar essa teoria de uma forma bem mais clara, tá? Quem quiser também pesquisar e ler o julgado, fique à vontade aí, né? tjmg.jus.br, na aba de jurisprudência, você pode colocar esses detalhes aqui que você consegue localizar facilmente. Então, topíssimo. Dúvidas com relação a essa teoria, tá? Coloquem lá no nosso fórum, que eu vou estar respondendo, me mandem um WhatsApp, que a gente conversa, e-mail também, mas eu acho que o WhatsApp é mais prático lá no fórum também, tá bom? Limitação da prova ilícita por derivação. Gente, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela também tem ela tem algumas exceções, tá? Como assim, professor? A prova ilícita, né, derivam provas dela. E essas provas, mesmo lícitas, elas são eivadas com esse vício da originária. Então, ou seja, elas não são admitidas. Mas existem exceções que essas provas originárias, elas são admitidas no nosso processo judicial, entendeu? E quais são as situações? Tem várias teorias, mas as principais aqui no Brasil são duas que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Mas existem outras que vocês vão localizar facilmente aí na doutrina, se vocês estiverem estudando, perfeito? Quais são essas exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada? A teoria da fonte independente, tá? Que entende que quando uma prova possui duas fontes, entendeu? Duas origens, uma lícita e outra ilícita, a prova derivada deverá ser admitida e considerada. Então aqui ela tem ela é originária de uma prova ilícita, né? Essa prova aqui, ela tem uma origem ilícita, como também tem uma origem lícita. Como assim, professor? Olha aqui, vamos dar mais uma lidinha, tá? Olha o conceito que o ministro Celso de Mello trouxe para nós. O órgão de persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova que não guarda qualquer relação de dependência nem decorra da prova originalmente lícita, tá? Aqui que ele demonstra aqui as duas origens, uma ilícita e uma lícita, né? Tais dados com esta não manteve vinculação casual, então, ou seja, né, não teve as duas origens não teve nexo causal entre elas, o nexo entre as duas origens com aquela derivada, tá? Tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. Como assim, professor? Gente, um criminoso, mesmo após torturado, resolve posteriormente confessar o crime espontaneamente. Olha só, nós temos a prova, nós temos a tortura, tá bom? Que é a origem ilícita, e nós temos uma confissão espontânea posterior, tá? Então, nesse caso, a polícia chegou lá e moeu o cara para a polícia tem certeza que era aquele cara, mas eles não conseguiram provas. Eles não conseguiram produzir nada que demonstrasse que ele praticou aquele crime, mas eles têm certeza. Eles vão lá e moem o cara na porrada. Aí bate duro mesmo, arranca sangue, afoga ele na água, poxa, entendeu? Pega uma toalhinha molhada ali ó, e dá aquela lapada assim, ó, pra arregaçar, pra doer mesmo, entendeu? Cara, o que esses poderes fazem? Tá, nesse caso aqui, hipoteticamente, mesmo após ser torturado, tá? Gente,
É exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Um crime, mesmo após ele ser torturado, o criminoso, ele resolve confessar. Só que assim, a confissão ocorreu não porque ele apanhou, não porque ele foi torturado. É porque assim, passou um tempo depois, cara, ele botou a mão na consciência e falou: você é um cara melhor. Vou confessar meus crimes. Entendeu? Já fui na igreja, já me confessei, e agora eu vou lá na delegacia confessar meus crimes também. E ele vai, por vontade própria. Quer se redimir, né? Quer ser uma pessoa correta. Teve uma vez que o rapaz ele até justificou, sabe o que? Isso aconteceu já. E sabe o que ele justificou? Ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu não ia falar nada mesmo não. Apanhei, 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 aguentei e fiquei quieto. E ele, de livre e espontânea vontade, posteriormente foi lá, confessou a prática de determinado delito. Nós temos duas origens, entendeu? Duas origens. Então aqui, ele, no princípio ele foi torturado, mas a fala dele, o interrogatório dele, foi porque realmente ele quis confessar. Não foi pela tortura, mas por vontade própria, que é isso o importante da confissão, entendeu? A vontade e o desejo do acusado. Então aqui nós conseguimos visualizar o quê? Que nessas situações a fonte é independente. E vocês podem ver, a vontade espontânea dele não tem nenhum nexo causal com a tortura. Então, essas duas origens, tanto a lícita quanto a ilícita com a lícita, elas não possuem nenhuma relação. Entendeu? Agora, as duas têm relação com o interrogatório que foi produzido, tá? Mas como tem uma origem lícita, mas tem também uma origem lícita, essa prova derivada, então ela é perfeitamente admitida, né, no nosso ordenamento jurídico e é nessa teoria da fonte independente, tá? Show de bola. E nós temos também aqui a teoria da descoberta inevitável, tá? Também uma teoria aí que a gente visualiza muito na doutrina. Conceito: se a prova que circunstancialmente decorre de uma prova ilícita seria conseguida de qualquer maneira por atos de investigação válidos, ela será aproveitada, eliminando-se a contaminação. A prova ilícita que deu ensejo à descoberta de uma outra prova, que seria colhida mesmo sem a existência da ilicitude, não terá o condão de contaminá-la. Como assim, professor? Não entendi nada. Olha esse exemplo, aqui vai ficar bem claro. Nesse caso, o cidadão era suspeito de matar alguém, mas o cadáver não era localizado, a polícia não conseguia localizar o cadáver. Tá? Eles tinham certeza que foi aquele fulano, aquele cidadão lá, Felipe Teles Toronoglu. Mas eles não conseguiam localizar o corpo para demonstrar que ocorreu aquele crime. Então o cidadão ele foi constrangido, o Felipe Teles, né, ele foi constrangido e indicou o local onde que estava o cadáver e da confissão que resultou a localização do cadáver. Então, ou seja, o pessoal foi lá, bateu nele até que ele confessou o crime e ainda falou: o corpo está em tal lugar, né? Lá na Coab Nova. Contudo, já existiam 200 moradores na região, aqui na Coab Nova, né, onde que eles estavam procurando, fazendo varredura para tentar localizar aquele cadáver. Tá? Então, ou seja, pessoal, o cadáver estava numa localização de fácil acesso, entendeu? Que esses 200 moradores, nessa varredura que eles estavam fazendo aqui na região, é que eu moro na Coab Nova, eles iam localizar de qualquer jeito o cadáver, entendeu? Era inevitável, ia ser localizado. Era só questão de tempo. E essas pessoas iam localizar esse cadáver também, independente da tortura e da confissão do Felipe Teles Toronoglu, nosso acusado. Tá? Então vocês estão vendo? Não localizou o corpo, mas a princípio
Nesse caso aqui, eles iriam localizar de qualquer jeito. Por isso que o nome da teoria, teoria da descoberta é inevitável, quer dizer, a, o corpo, essa prova derivada, né? O corpo em si é uma prova lícita, né? Aqui. Só que nós temos uma fonte, uma origem que é ilícita, que foi o que? A tortura realizada no acusado, onde que ele confessou o crime e indicou o corpo para as autoridades policiais. Só que mesmo assim, o corpo seria paralelo a isso. Estava ocorrendo essa varredura por esses 200 populares, né, moradores ali da região, e que pelas circunstâncias, o corpo seria localizado por eles também, perfeitamente. Era inevitável que eles iriam, aqueles 200 moradores iriam localizar. Então vocês estão vendo? Falei, olha, gente, tudo bem, conseguimos essa prova. Oh, desculpa, bati no negócio aqui. Essa prova, esse corpo, ela foi localizada através de uma prova ilícita, de uma origem ilícita. Mas, de qualquer jeito, ela ia ser descoberta através de uma forma lícita, entendeu? Através de atos de investigação válidos. Então, nesses casos também, essa prova derivada, né, nesse caso aqui o corpo, acho que ele vai comprovar ali o crime, provavelmente, pô, com a perícia pode até trazer mais elementos, né, probatórios para aquele processo, aquele corpo, ele vai ser sim admitido, aquela prova vai ser sim admitida, entendeu? A localização daquele corpo ali, todo o laudo pericial que vai ser realizado nele. Por quê? Porque de qualquer jeito aquela prova ela seria produzida de forma lícita. Perfeito? Era só questão de tempo. Então, pessoal, aqui é um exemplo que a gente consegue visualizar de uma forma um pouco mais clara essa teoria da descoberta inevitável, tá bom? A doutrina critica bastante essa teoria da descoberta inevitável porque é muito subjetivo do caso com relação a cada caso concreto, perfeito? Tem outras teorias também, várias outras teorias, com exceções dos frutos da árvore envenenada, mas essas duas são as principais. Elas são um pouco parecidas, tá bom? Dependendo da doutrina que você for estudar aí, né, alguns doutrinadores até se aproximam os dois bem, mas eu acho que aqui ficou bem tranquilo, tá? E eu consegui trazer alguns julgados aí que demonstram elas também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse ponto aqui ele é um pouquinho complexo, é um pouquinho mais difícil às vezes de visualizar, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido demonstrar isso de uma forma um pouco clara para vocês, principalmente com esses exemplos. Mas qualquer dúvida, né, venham conversar comigo aí que a gente pode tirar dúvida, né, discutir, comentar sobre isso. Fiquem à vontade, né, lá no nosso fórum, pelo WhatsApp, por e-mail, sem problema nenhum. Então, gente, muito obrigado por mais essa semana de aula, tá? Nossa primeira semana, nosso primeiro tópico está fechado, tá bom? E semana que vem nós temos mais outros pontos aí a serem discutidos. Então, cada semana a gente vai discutir alguns tópicos da ementa, tá bom? Já está dividido aí na nossa sala virtual, vocês podem ir acompanhando isso perfeitamente. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e até a próxima. Abraço, tchau, tchau, gente.